Então, se você, por exemplo, hoje é um país... Inclusive explorar a Lua também, né? E além, assim, certamente. Mas você hoje tem a China em ascensão, em parte, porque países que deixam de comprar petróleo e, em vez disso, apostam na energia eólica, por exemplo, precisam de tecnologia chinesa, que a China domina esse âmbito. Tá? Então, também aí uma transformação que causa instabilidade, porque isso inevitavelmente causará grandes flutuações no preço da energia, tanto renovável quanto fóssil. Toda a infraestrutura energética que foi construída precisa mudar também. E a quarta transformação é a transformação demográfica, que eu acho que é que menos recebe atenção, mas que é a mais, vamos dizer, a mais previsível. Você não consegue mudar tendências demográficas a curto prazo. Então, é a mais previsível e a gente sabe exatamente a transformação que ocorrerá ao longo das próximas décadas, implodindo sistemas de previdência, porque não tem trabalhador suficiente para sustentar uma população cada vez mais velha. Você tem colapso da taxa de natalidade, por muitos motivos. E vale muito a pena prestar atenção nas conversas, no debate público em países como Coreia do Sul, China, onde não só tem fechamento de escola e cada vez mais lares de terceira idade abrindo, mas você tem grandes oportunidades econômicas para atender uma população, né, acima de 65, onde você tem governos que tentam oferecer incentivos fiscais a jovens casais. Geralmente esses incentivos fracassam. Então, acompanhando outros países, o Brasil pode também deixar de cometer certos erros, tentar coisas que já deu para ver que não funcionam lá fora. Você tá falando não só de movimentos, mas também de taxa de natalidade. Super, sim. A China está preocupada agora com isso, porque teve aquele programa de um filho só e agora está incentivando a ter mais filhos. Exatamente. Mas mesmo em países que não tinham essa regra, você tem um colapso da taxa de natalidade. Em países da Europa... Então, colapso. Então, não só isso. Lá certamente e aqui tem. Também, né? A gente vai ter esse problema. No Brasil tem. Você só tem. Você, na verdade, tem poucas regiões ainda onde a natalidade está alta. A África Central, o Sahel, por exemplo. Até na Índia, hoje, a taxa de natalidade está abaixo de 2,1%, que é a taxa de reposição para você manter a população estável. O grande problema, além disso, também é a taxa de pessoas produtivas. Né? Exatamente. Aí você precisa tem muita gente que está fora do mercado, que não está produzindo também, que não paga os velhos, né? Exato. O pessoal que trabalha. Então tem uma questão matemática, você tem uma questão também de defesa, porque apesar do surgimento de inteligência artificial, por um bom tempo, você ainda precisa de seres humanos para garantir a segurança nacional. Então, e aí é interessante porque isso, obviamente, também tem uma relação direta com o surgimento de IA e mudanças no mercado de trabalho. Né? A expectativa é que setores onde você ainda terá por bastante tempo um crescimento, inclusive na demanda, áreas de construção, né? Por exemplo, só que com uma população cada vez mais velha, você precisa também pensar de que forma você vai empregando pessoas de 75 anos, porque lá na frente vai ser muito difícil alguém se aposentar e receber alguma previdência antes dos 70, né? Já que na segunda parte do século você vai ter muito mais pessoas com mais de 65 do que com menos de 18. Pois é. Né? Então eu acho que tudo isso quer dizer o quê? Que a gente não pode olhar para as últimas décadas e esperar uma continuação dessas tendências. A gente teve esse luxo de não se preocupar com futuras crises e países precisam não só pensar em como ficarem mais ricos e mais eficientes, mas também pensar como ficam menos vulneráveis contra esse tipo de choque que inevitavelmente mudará a nossa política profundamente. E isso que você falou não é um consenso, esses 4 fatores. Tem gente que coloca mais, tem gente que coloca menos. Tem outros que também colocam alguns outros. Então, alguns estudiosos. A primeira tendência de uma
Eu tô um falando deslocamento de porque a gente poder. escuta reset econômico, escuta... Sim. O que é consensual, eu diria, é que haverá uma redistribuição de poder que sempre causa instabilidade, né? A gente não tinha isso desde quando? Olha, a gente teve uma grande Segunda Guerra? redistribuição de poder com o colapso da União Soviética, que agora que levou a uma grande concentração. Colapso da Segunda Guerra e depois... A Segunda Guerra Mundial, uma grande redistribuição, descolonização também, e colapso da União Soviética. Isso foram os grandes hiatos. Agora, eu acho que nenhum desses se compara com... É mesmo? Sim, porque... Vai ser muito mais brutal, então? Brutal, assim, não dá para saber até que ponto envolve o uso da violência, né? Mas claramente os sistemas atuais dificilmente estarão preparados, né, para a instabilidade. Agora, primeiro, a transição para a multipolaridade, a princípio já vem acontecendo. E faz com que grandes potências não conseguem mais se projetar com a mesma facilidade que se projetavam antes. O caso mais óbvio é a América Latina. O governo americano desenvolveu uma nova doutrina que chama de Monroe Doctrine, que é um ajuste da doutrina Monroe. Como que chama? Meio que uma piada, mas é doutrina Monroe de Donald Trump, mas que se baseia na doutrina Monroe, do presidente Monroe, no século XIX, que disse que as Américas, o hemisfério ocidental, faz parte da esfera de influência dos Estados Unidos, certo, e que os Estados Unidos têm a responsabilidade e o direito de intervir se for necessário, inicialmente para, entre aspas, proteger a América Latina dos europeus, mas depois, obviamente, para promover seus próprios interesses. Então, os Estados Unidos claramente quer consolidar sua influência na América Latina, que são países menores, mais vulneráveis, e reduzir a influência chinesa. Mas o saldo dessa tentativa é muito ruim. Se você vê que até países alinhados ideologicamente aos Estados Unidos, como Milei na Argentina, como Castro no Chile, estão mantendo suas relações com a China. Mais do que isso, continuam ampliando sua relação com a China enquanto engajam em gestos simbólicos de alinhamento com os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos não conseguem hoje se impor na América Latina. Pode até derrubar um presidente, tentar eleger um outro presidente, mas até, por exemplo, o De La Espriella, que foi agora eleito na Colômbia, e o Trump apoiou ativamente, não vai abrir mão das oportunidades que existem em relação à cooperação da Colômbia com a China. Certo. Da mesma forma, a China não consegue se impor mais no seu entorno. Ela não consegue... o Taiwan é um país, uma ilha muito pequena. A China há décadas quer controlar Taiwan e até hoje não consegue. E aquela pergunta feita para o Donald Trump, o que você achou? Qual pergunta? Se a gente invadir Taiwan, vocês vão se meter ou não? E o Trump não quis responder isso. Então... Mas eu acho engraçado que hoje em dia as coisas que eram feitas a portas fechadas, hoje em dia está muito aberto, né? O Trump fala as coisas, o Xi Jinping fala, todo mundo está falando. Você acha que isso faz parte de um novo modelo, de uma estratégia nova? Quem ganha com isso? Bom, certamente no caso de Trump é uma tentativa de manter um diálogo direto sem mediação da imprensa. Como estratégia de comunicação. Ao mesmo tempo, continuam acontecendo negociações nos bastidores e muitas vezes há um entendimento por parte da China de que o que o Trump diz em público é para consumo todo mundo já percebeu isso, americano, né? E tal, e que uma conversa nos bastidores continua sendo relativamente normal. Tendo dito isso, hoje em dia existe... a minha interpretação é que os serviços de inteligência utilizam vazamentos de forma mais sistemática para moldar a opinião pública. No caso da guerra russa, da invasão russa à Ucrânia, a CIA tinha muito acesso a conversas internas no governo russo. Da invasão russa à Ucrânia, a CIA tinha muito acesso a
a conversas internas no governo russo. E na época, Avril Haines, que era o número 2 da CIA, decidiu vazar sistematicamente o que os Estados Unidos obtinham de informação antes da invasão. Tá. Isso foi uma tentativa de preparar a opinião pública americana e europeia a um possível conflito. E enfraquecer esse argumento, ou de enfraquecer a capacidade russa de surpreender a Ucrânia com um conflito. Chegou um momento em que os americanos passavam informações sobre conversas internas no governo russo aos ucranianos para convencer os ucranianos que esse conflito ia acontecer de fato. Que os ucranianos falavam, não, a Rússia não vai invadir e tal. Então, isso hoje você vê em outros países também, que que governos buscam vazar informações que encontram para obter vantagem na construção de uma narrativa.